Isabela, nasceu 18h49. Ela tem muito cabelo e ela é muito fortinha, né? E aí eu vou falar pra vocês tudo sobre o meu parto cesárea, quanto tempo durou o parto, o que eu senti durante o parto, como foi ali a anestesia, as reações da anestesia, o pós-parto, como foi ali o meu primeiro dia após o parto, o que eu senti, como foi pra mim viver essa experiência. Aí, no momento que o meu marido entrou na sala, eu estava apavorada. Eu vou deixar algumas partes aqui de alguns vídeos que ele gravou quando ele entrou na sala. Mas quando ele entrou na sala, eu tava em choque, sabe? No vídeo, assim, depois assistindo, eu percebi como eu tava nervosa. Pode sentar ali, no banquinho. Ai, mulher. E aí, Preta, como tá? Tá indo? E tanto é que durante o parto eu procurava ele, eu perdi, parece, a noção de que ele tava ali sentado atrás de mim. E aí eu falava o tempo todo, eu tô passando mal, eu tô estranha, falava com a anestesista, né? Aí ela ia falando pra mim, não, é normal, é normal. Essa minha mão aqui parece que tá formigando. Tá formigando? Às vezes fica mesmo, sabe por quê? Anestesia, deixa eu só te explicar. Anestesia na grávida, ela começa na cintura, começa lá nos pés, vem até o peito. Então, você vai sentir, assim, não é na cintura, você vai sentir às vezes um peso, às vezes uma vontade de querer respirar fundo e não conseguir, tá? Então, como ela vem até aqui, às vezes a mão também formiga, tá bom? Aplicação da anestesia e o que eu senti durante o parto. Eu vi aquela agulha enorme, eu fiquei assim apavorada e eu não sou uma pessoa que tem medo de agulha. Mas ele colocou ali nas minhas costas, né? Eles aplicam ali na coluna, você senta, né? Então você tá ali deitada na sala, na mesa ali de cirurgia. Então eles te levantam, você fica sentada na maca, né? Sentada, e o roupão ele fica ali aberto nas costas, então eles aplicam ali a cirurgia na sua coluna. Eu pensava que esse seria o momento mais difícil da cirurgia pra mim, mas não senti então quase nada de dor. O que acontece é que nesse momento, instantaneamente, eu senti mesmo assim, eu deixei de sentir os meus movimentos das pernas. Naquele momento ali eu já senti, parece que um vento gelado assim nas minhas pernas, e eu já não tentei mais mexer e me forcei pra isso. Mas, aí eles me deitaram na maca, aí eu lembro que eu ainda perguntei pro médico, eu falei, ué, mas já foi a anestesia? Você tá preparando pra dar anestesia? Ele, não, já dei anestesia e é isso, e pronto, vamos começar a cirurgia agora, né? Então, basicamente não senti. Mas imediatamente começaram ali as reações, talvez pelo meu estado emocional, mas eu vi depois que é um pouco comum essas reações. Parto, eu senti tudo que eles estavam fazendo comigo, eu senti eles mexendo, eu senti tudo. E aí, quando finalmente eles foram tirar o bebê, eles puxavam muito, eu sentia meu corpo debater muito, chacoalhar muito. Se hoje à noite eu ficaria, porque não tem ninguém lá em casa, mas se for pra mim ir e voltar... Sente nada? Porque eu não sentia propriamente dito ali, assim, por exemplo, se você toca aqui, você tá sentindo que ele toca, a força, a intensidade. Eu não sentia essa intensidade, essa força, mas eu sentia que tava mexendo, que tava pegando. Eu sentia eles jogando, assim, tipo, passando minha perna para um lado, passando a perna pro outro, me chacoalhando. Eu sentia tudo isso. E isso me deixou mal. Então, assim, isso foi a primeira coisa assim, que me surpreendeu muito, que eu não imaginava. Eu achava que você tomava anestesia e já não sentia mais nada dali pra frente. Mas você sente eles mexendo no seu corpo, sim. Aplicado ali a anestesia, o que eu passei a sentir? Eu comecei a sentir muito frio, né? Eu comecei a sentir que a minha pressão estava caindo, eu senti assim que eu estava tonta, tudo estava meio devagar, parecia girando, e eu fiquei com muito medo, assim, me dava uma sensação de morte, literalmente. Eu pensava, eu vou morrer agora. E isso me deixou mais apavorada ainda. E aí o tempo todo eu falei, né? No começo eu tentei disfarçar, não sei, pensei, vou fingir que eu tô bem. Mas era tão assim, eu tava tão assim que eu não tava conseguindo disfarçar, que a enfermeira veio do meu lado perguntar, tá tudo bem com você?
Aí eu falei com ela, eu tô me sentindo estranha. Aí eu falei com a anestesista, né? Eu falei assim, eu não sei, eu tô me sentindo meio tonta, parece, eu acho que minha pressão tá caindo. Aí eu ficava olhando assim pra trás, porque fica aqueles aparelhos, eu tentando ver a minha pressão, como é que ela tava. Aí ela falou assim pra mim, eu vou te dar uma injeção aqui, você vai melhorar. Ela me deu uma injeção em cada braço. E eu senti depois disso, parece que uma melhora, assim, parece que eu meio que voltei ao normal. Mas isso também me deixou muito apavorada ali na hora da cirurgia. E aí o meu marido tentava conversar ali comigo e eu não conseguia conversar muito com ele, eu não respondia ele direito. Eu tava fora do, sabe, eu tava em outro planeta, parece. Eu não tava conseguindo me situar no que tava acontecendo. E eles mexendo lá no meu corpo e eu com essa sensação de que as coisas não iam bem, com medo. Eu só queria sair de lá rápido, sabe? Assim, eu queria sair dali correndo. Esse sentimento que eu tive ali o tempo todo do parto. Era, eu preciso sair daqui, eu preciso ficar viva, eu preciso estar na sala de recuperação logo. Tá. Então, aí o que eu passei a sentir? Teve essa queda de pressão. E aí, logo após, eu comecei a sentir espasmos, assim, a minha mão, ela tremia, ela começou a tremer, e eu não conseguia controlar, sabe, assim, tipo, fazer parar de tremer. E ela ia tremendo, e ela meio que levantava, assim, sabe, eu deitada, assim, a minha mão, ela levantava, ficava batendo. Isso me deixou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sabia nem que isso acontecia. E eu ficava assim, aí eu falava com a anestesista, minha mão tá tremendo, eu não tô bem. Aí ela tentando me acalmar, falando que isso era normal, que era reação da anestesia, mas olha, e eu ia delirando cada vez mais nessas reações ali que estavam me dando. Então, teve essa questão, então, desse tremor e a queda de pressão ali, que foi na hora da cirurgia. Isso tudo me deixou, assim, muito abalada ali na hora mesmo, sabe? Queria sair dali correndo. Eu pensava a todo momento, eu vou morrer aqui agora. Eu tô indo, sabe? Acho que pelo fato de estar ali naquela mesa de cirurgia, aquele tanto de médico, tudo aquilo me deixou assim, e já ter passado pela indução, tá 20 horas ali dentro daquele hospital, e depois o tempo ali do jejum, mais as 8 horas do jejum, então foi assim desgastante. O parto em si, ele é bem rápido, tá? Pra mim ali parece que passou uma eternidade enquanto eu tava deitada, porque eu tava apavorada, e quando o parto ele se inicia, ele é rápido. Eu acho que deve dar ali uns 10 minutos, sabe? Assim, entre aplicar anestesia, cortar, tirar o bebê e tudo. Então, assim, ele é rápido mesmo, ele é um parto bem rápido. Eu acho que se comparado ao parto normal, né, que pode levar horas, tem essa vantagem aí de ser bem rápido. Eu sentindo ali o bebê chorando, aí o bebê saiu, começou a chorar e, aí ele começou a chorar e eu ouvi o médico tirando o líquido dele, né? Fazia glum, parecia que ele tava engasgado. E eu, mais apavorada, ainda falava assim, o que tá acontecendo? Isso é normal, né? O que tá acontecendo? Daí os médicos, não, é normal, isso aí acontece mesmo. E eu sem saber por quê, porque eu não tinha olhado antes, né? O que acontece, o que eu fui saber depois no parto normal, o bebê durante aquela passagem, né, que quando ele tá saindo ali do corpo da mãe, ele vai perdendo o líquido que tá ali na garganta, o líquido, ele vai perdendo, ele já sai ali chorando normalzinho. O bebê do parto cesárea não, então ele vem com esse líquido todo e os médicos, eles aspiram, né, eles tiram esse líquido. Então, eu fiquei apavorada também, né? E aí, eu com esse medo todo, aquela sensação horrorosa de morte, eles, paf, colocou o bebê aqui no meu peito, né? Porque esse contato pele a pele da mãe logo após o nascimento é essencial, ali, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas eu, no meu estado emocional péssimo que eu tava, e tendo todas aquelas reações que eu passei, esse primeiro momento, assim, o que eu falo pra vocês não foi como eu esperava, tá? Não foi aquela magia toda que eu via nos vídeos de parto, a mãe ali chorando, emocionada com o bebê. Não. E eu já tinha ouvido falar também sobre sentir amor à primeira vista pelo bebê, que nem sempre isso acontecia e era normal, esse amor vem depois. Então, nesse primeiro momento, eu só sentia medo e vontade de sair dali. Então, eu tava tão assustada que eu olhava assim pra esse bebê e ela era tão cabeluda. Olha o tanto de cabelo que tem essa menina, tá com 3 meses, ela nasceu com esse cabelo todo. Eu olhava pra aquela cabelada toda e eu simplesmente, eu não conseguia ficar feliz, eu não conseguia sentir esse amor todo que eles falavam, e isso acabou sendo mais um peso ali naquele momento, sabe? Porque eu tive mais medo ainda, eu falava assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse bebê? Né? O certo seria eu já tentar amamentar ali, porque falam que tem que
quanto mais rápido você amamentar, melhor. Mas enfim, eu só consegui ficar ali parada com ela e tentar colocar a minha cabeça ali naquele momento que eu tava vivendo, né? Observar os traços dela, tentar me conectar ali com ela. Aí você ficava com medo dela vir magrinha? Que mãozinha Gordura. Mas não foi da forma como eu queria que tivesse sido esse nosso primeiro encontro. Então, porque teve muito medo, teve muita insegurança e eu tava assim, realmente apavorada. Então aí logo passou um pouquinho que eu tava com ela ali, eles já levaram ela e eu já tinha falado com meu marido, né? Antes do parto eu tinha falado com ele ficar o tempo todo junto, nunca deixar eles saírem com ela de perto, assim, que ele ficasse do tempo todo junto. Fiz 7 camadas, limpa, e depois eles entram sangrando, e depois tortura 7 camadas. Gastura. Olha pra lá não, Gastura depois ali. você passa mal. É, mas desmaia não, porque agora eu vou ter Não, vou desmaiar não. É só uma gastura mesmo. Você vai fazer beterrina, né? Já fiz. É porque ela ficou muito tempo. Eu acho que vai dar um pouquinho, né, princesa? Esse ali é o peso dela? Vai pesar. E a gente tava vendo muito sobre parto normal e eu não tinha muita noção sobre como seria a cesárea. Então é muito importante que o seu acompanhante ali de parto, o seu marido ou a pessoa que esteja ali com você, ela tenha em mente tudo ali que vai acontecer. É importante você ter ali um plano de parto, você conversar com essa pessoa, você preparar essa pessoa, porque mesmo que você ache que você está preparado, que você vai saber o que fazer, que na hora você vai tomar decisões, não, na hora é tanta emoção, é tanto sentimento, a gente fica toda revirada, a gente não consegue colocar a cabeça para pensar direito. Então, o acompanhante é essencial que ele saiba as suas vontades e ele esteja ali naquele momento preparado ali para fazer valer suas vontades, porque depois você pensar, não adianta, já vai ter passado. Então, aí o bebê saiu, aspirou esse líquido e foram pra lá. Acabou o parto, os médicos comemoraram, riram, falaram sobre o bebê e eu fiquei lá, deitada na maca, tendo as minhas reações, elas ainda estavam ali, minha mão continuava tremendo, né? Eu ainda estava com aquela sensação horrorosa de morte, eu só não falava isso pros outros, mas eu ainda estava com aquilo dentro de mim. E conversaram, e todo mundo saiu. Ficou só uma pessoa lá comigo, acho que uma enfermeira talvez, pra fazer ali a costura, né? Acho que satura que chama, não sei, pra me costurar ali e finalizar tudo de vez. Então aí ela fez toda ali a costura, eu continuei não sentindo dor alguma, mas eu sentia ela mexendo no meu corpo. Teve uma hora assim que eu tentava não olhar muito o que ela tava fazendo, sabe? Eu tentava não olhar pra mim não ficar pior. Eu precisava sair dali logo. Então aí quando finalmente ela falou, pronto, acabou, eu vou te levar agora pra recuperação. Eu falei, nossa, graças a Deus acabou, eu tô viva. Então saindo ali da sala de parto, me levaram ali pra uma sala de recuperação. Já tava ali meu marido com o bebê, tá? O bebê tava com aquele carrinho, meu marido tava com ela no colo. Nessa sala de recuperação, me informaram que eu ficaria ali por 1 hora sob supervisão constante da equipe de enfermagem. E estando tudo bem comigo, eu seria levada para o quarto. Então, assim, passo 2 para ainda me sentir apavorada, porque eu tinha tanto medo que desse alguma coisa errada nessa cirurgia, que eu ainda não estava conseguindo relaxar, porque eu pensava assim, minha pressão não pode subir, meus batimentos têm que estar bons. Esse momento, o meu marido que ficou mais com a bebê no braço, eu ficava um pouquinho com ela, mas eu queria sair dali e não podia levantar. Eu lembro que eu estava deitada, né, e eu queria pelo menos sentar para segurar ela, e a enfermeira falou pra mim que eu não podia sentar, senão eu teria enxaqueca, eu tinha que ficar deitada ali. E aí toda hora vinha uma enfermeira medir minha pressão, olhar a temperatura do bebê também. Ela falou assim pra mim, depois que você estiver mexendo a sua perna, você vai lá pro quarto, tá? Eu fui forçando até que foi indo, eu consegui voltando. Aí eles finalmente me liberaram pra ir pro nosso quarto. Aí então quando a gente finalmente foi pro quarto, eu
Eu não tive, então eu percebi, eu não tive aquele momento importante que falam que é a Golden Hour. Dá uma pesquisada para vocês verem que é a primeira hora do bebê, que ela é importantíssima para a mãe e para o bebê. Então esse momento eu praticamente não tive, que eu estava tão ali perdida ali nas minhas emoções, nos meus sentimentos, que eu não me atentei e eu já tinha visto sobre isso. E eu não percebi que eu estava deixando esse momento passar. Então, essa primeira hora ali, falam que a amamentação, o bebê tem um poder de suga muito bom, então ajuda muito também com a amamentação e também a estreitar ali os laços ali com o bebê, entre a mãe e o bebê. Então, quando eu fui pro quarto, e aí começou todo o estresse de tentar amamentar, porque daí a gente não estava conseguindo. Eu tenho um bico invertido e pelo que eu estava ouvindo ali as enfermeiras falarem, não sei, parece que bebê que vem de parto normal, ele tem mais facilidade com a amamentação do que os de parto cesárea. Era isso que eu estava escutando ali por cima, ali as enfermeiras conversarem. Então, a gente teve ali uma dificuldade muito grande na amamentação. No hospital da Unimed, que eu estava, tinha uma consultora de amamentação. Era no final de semana, ela não estava. Aí, na segunda-feira, ela chegou e ela super me ajudou ali. Mas isso aí seria assunto para um outro vídeo. Agora, em relação a essa questão aí desse momento, esse primeiro momento no quarto com o bebê. Então, eu sofri muito com a questão da amamentação, que a gente não estava conseguindo fazer a pega. Meus seios começaram a rachar, a sangrar. Então, assim, era uma sequência de coisas que eu tava sempre esperando a hora que eu ia ficar bem e essa hora não chegava. Então, ia só ficando mal e muita angústia, muita ansiedade, muita tristeza. Então, foi difícil pra mim, sabe? Não foi como eu esperava, aquela felicidade, estar com o bebê nos braços, amamentando, feliz. Só pegar o bebê e colocar aqui no peito e ele já começar a mamar. Então, eu quebrei muita cara com isso, sabe? Eu criei uma expectativa que não tinha. E como a gente teve dificuldade na amamentação, então ela chorava muito. A primeira noite ela passou a noite toda chorando de fome. E aí a enfermeira vinha assim, dava um pouquinho de fórmula no copinho para ela não ficar acostumada, para ela não ir para mamadeira. Então a gente teve essa dificuldade ali. E essa primeira noite foi bem difícil para mim por conta dessa questão da amamentação que eu sofri muito. Nós sofremos, né? Ela também sofreu. E começou ali passar o efeito da anestesia, eu comecei a sentir as dores, então, ali do pós-operatório, então, do cesárea. Aí, a dor mais forte ali que eu comecei a sentir eu lembro que veio a médica me ver, a obstetra veio ver como eu tava, vinha frequentemente uma obstetra e uma pediatra para me avaliar e depois avaliava o bebê. Então, essa obstetra, a primeira coisa que ela fez, ela falou que ia ver se eu tava tendo algum tipo de hemorragia. E ela apertou, assim, em cima, assim, onde meu útero aqui, ela apertou, assim, com força, assim, fez uma pressão com a mão. Olha, eu fui pro céu nessa hora, eu senti muita dor mesmo, foi horrível. E aí, nossa, ali eu senti que ia vir começar ali um momento ali de muita dor pela frente. Então, a gente teve essa primeira noite difícil por conta da amamentação, as dores começaram ali, eles trouxeram toda a medicação, eu comecei a tomar remédio pra dor, então tava assim mais ou menos leve, mas começou a vir aquelas dorzinhas, né, quando a anestesia tá passando. E aí, logo que o dia amanheceu, veio uma enfermeira, ela me perguntou se eu queria já tomar um banho à noite ou de manhã. Aí eu falei que eu preferia tomar banho de manhã, que eu não tava muito bem, eu preferia de manhã. Então, ali eu já tava usando aquela calcinha pós-parto, que é aquela da Plenitude, eu achei muito boa também, ela não incomodou ali em cima ali, né, dos pontos ali da anestesia, ela não teve incômodo algum, é super prática, você também não precisa ficar usando calcinha juntos, é só ela basta, então eu usei e achei muito bom. Aí logo que amanheceu o dia, veio uma enfermeira para poder me ajudar ali no banho, né, então eu fui pro banho com essa enfermeira e saindo ali, eu não me lembro exatamente se foi à noite ou de manhã, mas teve um momento ali deles tirarem ali a sonda, acho que foi à noite ainda. Tava com a sonda, eles tiram ali a sonda, dói um pouquinho para tirar essa sonda, né? A sonda do xixi ali na hora do parto, então eu senti essa dor para tirar a sonda. E aí a gente foi tomar o banho para levantar da cama. Esse primeiro momento foi assim um tanto difícil. Eu lembro que eu tive uma dificuldade de pisar no chão. A enfermeira foi me ajudando e fui me arrastando até pro banheiro, sentindo bastante dor. Tá? Aí quando eu fui tomar banho ali, ela me ajudou, me ensinou como que eu lavaria ali o lugar ali da cirurgia e também na hora de secar, que ela me falou que era muito importante secar ele direitinho para ter uma boa cicatrização. E teve muito sangramento, tanto para tomar banho, fazer xixi, sair assim esse sangramento. Depois foi diminuindo mais o fluxo.
Então teve essa dor, né, que depois chegou, e aí, só que como eu tava ali ainda no hospital, ainda fiquei ali mais uns 2, 3 dias no hospital sob avaliação, não precisa fazer muito esforço, tudo, a enfermeira vem dar na sua mão a comida, o bebê, eles estão sempre te ajudando ali a dar um banho, trocar, então aí no hospital é tranquilo, né, esses primeiros dias ali pós-parto. O bicho pega mais quando você vai pra casa, ainda mais se você não tiver uma rede de apoio. Então, os primeiros dias ali após a cesárea é bem difícil para a mãe, porque ela tem que estar cuidando do bebê, muitas vezes ela tem que cuidar da casa, se ela não tiver uma pessoa para ajudar, e a cirurgia ela realmente te limita bastante, porque dói muito fazer esforço, levantar da cama dói, qualquer coisa assim que você tenha que fazer um pouquinho de esforço realmente dói bastante. Então, assim, a minha mãe ela ficaria aqui em casa comigo e ela ficou gripada na semana que o bebê nasceu, então ela não pôde vir. E eu não tinha me preparado para ter outra pessoa aqui, né? Mas o meu marido, ele trabalha em home office, então eu fiquei ali contando com a ajuda dele nos momentos que ele não estava trabalhando, quando ele podia ficar disponível para me ajudar. Então, boa parte do tempo foi eu mesma. Meu marido, assim, ele ajudou bastante com as tarefas de casa, me ajudando a cuidar do bebê, mas pra mim, assim, foi bem difícil não ter uma ajuda. Então, minha mãe não veio e as pessoas que se ofereceram pra me ajudar, eu dispensei. Eu falava assim, não precisa, eu vou tentar dar conta, eu consigo. Mas uma dica que eu deixo pra você peça ajuda, porque depois o peso disso vem, sabe? Eu senti muita dor nesse primeiro mês. O primeiro mês todo eu sentia dor para levantar, eu sentia dor para caminhar, e às vezes eu tava deitada ali sentindo dor e o bebê começava a chorar e eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava dar uma atenção, trocar uma fralda ou amamentar, e sentindo dor, assim. Ela acordou, então agora eu vou dar mamar pra ela, que tô dando mamar pra ela aqui enquanto eu continuo gravando o vídeo. Aí, passado 30 dias, eu retornei ali na minha médica, ela analisou a minha cicatriz, viu que tava tudo ok e me liberou. Eu pensava que depois dessa liberação dela, eu já poderia voltar às minhas atividades normais ali de exercício físico e tal, mas ela me pediu pra ainda guardar um tempo e agora, com 2 meses, ela disse que eu poderia voltar aos poucos, sem fazer muita força. O parto normal, ele costuma ser mais demorado ali na hora do parto em si, né? O parto cesárea, ele é bem rapidinho mesmo, o período do parto costuma ser rápido. A recuperação é mais puxada para cesárea, né? Por ser uma cirurgia e cortar 7 camadas de pele, tem essa recuperação mais dolorida e mais demorada. E logo após o meu parto, eu senti assim, a barriga, como eu não ganhei muito peso na gravidez, o meu parto passou, eu senti que minha barriga, ela desapareceu, eu fiquei sem nada de barriga, me surpreendi bastante, mas uns dias depois eu senti ali uma barriguinha aparecendo e eu fiquei assim com aquela pele mais mole, eu não sei se essa pele vai sair. Bom, a cicatriz é uma coisa que não me incomoda em nada, eu nem vejo ela, tá? Ela ficou bem embaixo ali da região íntima, bem lá embaixo, nem aparece com a calcinha, se tiver de biquíni com certeza não aparece. Não me incomoda em nada, eu nem lembro que ela existe. Agora minha garota acordou, tá aqui bem acordadinha, essa coisa maravilhosa. É o momento que eu venho aqui gravar um vídeo e falar da minha experiência, o momento que eu acabo desabafando mesmo, como se eu estivesse com as minhas amigas. Então, é muito bom pra mim. Obrigada por ficar aqui no vídeo, por poder compartilhar comigo essa parte dessa fase da minha vida. E não deixa de escrever aqui pra mim, pra gente poder interagir, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, garota.